Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de estática do livro do BIR, capítulo 2, exercício número 54. Vamos ao enunciado. Dois cabos ligados em C estão carregados como mostra a figura. Determine o valor de Q de forma que a tensão não exceda 226 N em nenhum dos cabos. Bom, então eu tenho aqui esse sistema em equilíbrio que está ali a partir desse nó C. Então, eu tenho a carga P aqui aplicada, uma carga Q, e eu tenho duas trações. Eu tenho uma tração aqui no cabo que está entre C e A. Vou representar aqui a tração saindo do nó. A gente tem aqui a tração TCA. E temos uma tração no cabo que vai de C para B. Então, a gente tem aqui a tração aí de CB, tá? Bom, então, aqui analisando os ângulos, ó, a gente tem um ângulo de 60, né? Aqui um ângulo de 30, ou seja, entre esse cabo e esse aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem essas forças aqui, ó, em cima de um eixo e essa outra, se a gente colocar os eixos nesse referencial. Se a gente colocar normal na horizontal e na vertical, a gente tem que decompor três forças e fica mais complicado. Então, a gente pode pegar aqui, ó, e colocar o nosso referencial de Y na direção da tração TCA e pode colocar o referencial de X aí na direção do cabo aí BC, tá? Aí a gente tem aqui, ó, um ângulo de 60 formando com a vertical, né? Esse cabo aqui com a vertical forma um ângulo de 60 graus. Ou podemos pegar esse ângulo aqui que é de 30, formando aí um 90, tá? Ou por esse lado, ó, 30, aqui é 60, então aqui é 30 também. Então, essas são as forças que a gente tem aí. Agora, fazendo a representação aqui num diagrama de corpo livre, vou representar aqui os eixos. Então, aqui eu tenho o eixo Y, tá? Aqui eu tenho o eixo X. Que forças eu tenho aí? Eu tenho a tração aqui, TCA, tá? Aí aqui eu tenho a tração aí TCB. Aí aqui para cima, na direção positiva de X, eu tenho P. E essa força Q que está inclinada, eu tenho que fazer a decomposição, ó. Então, pegando aqui, ó, eu vou fazer a decomposição. Uma componente na direção X, uma componente vai vir na direção aí Y. Então, pegando aqui, primeiro essa componente aqui, ó, tá? Ela tá junto com o ângulo. Então, tá com o ângulo, essa componente é o Q vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é o cosseno de 60. E essa componente aqui que vai ficar em Y, ela tá sem o ângulo. Então, quando está ali sem o ângulo, a componente é representada por Q vezes o seno de 60. Ó, sem ângulo, com ângulo, para quem não consegue aí fazer decomposição de forças quando tenho inclinação. Agora, aplicando equilíbrio, a gente aplica somatório das forças em X tem que ser igual a zero para haver equilíbrio. Aí, referencial para frente, positivo. Então, a gente vai ter o P, tá? Positivo. Aí, a gente tem menos TCB, tá? E temos menos o Q cosseno de 60. Isso tudo fica igual a zero, tá? Eu vou isolar a tração e deixar em função de Q, tá? Por quê? Porque a condição
dada é de forma que a tensão não exceda 226 newton em nenhum dos cabos. Então, eu vou isolar a tração nessa equação, eu vou ficar TCB é igual, passa para lá positivo, vai sobrar então P positivo desse lado, menos o Q cosseno de 60. E vou marcar aqui como equação 1. Aí eu vou fazer somatório das forças em Y, tem que ser igual a zero. Referencial para cima positivo. Aí eu tenho TCA positivo, TCA, e tenho essa componente negativo, menos Q vezes o seno de 60. Isso é igual a zero. Ou seja, temos aí que TCA é igual a Q seno de 60. Também isolando a tração aí na equação. Agora vem a condição imposta, né? Ele não quer que exceda 226. Então, as tensões, né, tem que ser menor que esse valor. Então, eu vou escrever primeiro para TCA, ó, TCA, tá? A tração no cabo TCA, ela não pode exceder 226. Então, ela tem que ser menor ou igual a 226 newton. Essa é a condição, né? Só que quem é TCA? TCA é Q seno de 60. Então, eu vou substituir aqui, ó. Q seno de 60, tá? Vai ser menor ou igual a 226. Posso deixar a unidade aí, newton. Ou seja, isolando o Q aqui, eu vou ter que Q tem que ser menor ou igual a 226 newton dividido pelo seno de 60, tá? Ou seja, eu vou ter aí que Q tem que ser menor ou igual, a gente vai fazer a conta, 226 dividido pelo seno de 60. A gente tem aí 260, arredondando aqui o 0 para 1, né? Que ali é 9. A gente tem aí 261 newton. Então, eu sei que Q tem que ser menor que esse valor. Determinando o valor de Q. Só que eu tenho outra condição também. O outro cabo, né, TCA não excedeu 226, mas o TCB também tem que ser menor, igual a 226 newton, tá? Só que quem que é o TCB? TCB é P menos Q cosseno de 60. Então, eu vou substituir aqui, ó, P menos Q cosseno aí de 60, tá? Tem que ser menor ou igual a 226 newton, tá? Bom, o objetivo é calcular o quê? Então, a gente vai ter aqui, ó, o P, né? Aí passa para cá, menos o 226 newton, menor ou igual, passa para o outro lado, Q cosseno de 60. Então, a gente vai ter aqui, substituindo o valor de P, o P foi dado aqui, ó, em newton, então fica 330 newton, menos 226 newton, esse cosseno de 60 passa dividindo. Isso tem que ser menor ou igual, sobrou desse lado só o Q. Se isso daqui tem que ser menor que o Q, significa que Q, aí trocou de lado, inverte o sinal. Q tem que ser maior ou igual a esse valor aí dessa conta, que é o 330 menos 226, tá? Dividido pelo cosseno de 60. Então, a gente Q tem que ser maior que 208 na unidade de newton. Então, eu tenho um intervalo aí de limite para o Q. Ele tem que ser menor que 261 e maior que 208. Portanto, eu posso escrever que 208 newton tem que ser menor ou igual aí ao valor de Q, e Q tem que ser menor ou igual a 261 newton, tá? Ou seja, o valor de Q tem que estar neste intervalo aí, para que nenhum cabo exceda os 226 newton. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício.
Até mais!